independente qual a nossa característica. Então eu quero começar, se é que eu não estou esquecendo nada, acho que não, né? Salmo 139, 16, fala assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Quando a gente pauta a nossa vida sobre a palavra, a gente acaba tendo um choque de realidade, porque nós vamos caminhando conforme a gente aprendeu de exemplos de muitos, ou como a gente foi ensinado pela TV, muitas vezes pelas novelas. Eu lembro da minha família vendo novela toda noite. Tinha uma cultura de chegava a um certo horário. Eu sei que você não é mais o tempo da novela. Hoje você assiste a hora que quer, a forma que quer e o que quiser, né? Netflix, YouTube, você escolhe. Mas na minha época, a gente tinha que ficar programando a hora que ia passar o desenho. Tinha que às vezes colocar um despertador para tocar, para poder assistir o desenho que tanto queria, uma vez por semana, que era 1 hora por dia, uma vez por semana. E quando tinha feriado nesse dia, ainda brigava com os pais para não sair de casa, senão eu ia perder o meu desenho, porque senão era só depois de mais uma semana. E essa cultura nos ensinou a fazer algumas coisas como regras e formatos. E a gente absorve essa cultura, e essa cultura é passada de geração em geração, e a gente acaba fazendo coisas no automático. Mas quando o Salmo 139, 16 fala que o Senhor ele já viu o meu embrião, e Ele já determinou para mim, foram escritos todos os dias no seu livro, antes dos dias serem criados. Tem uma cultura que precisa ser quebrada. A gente absorve formas de sair caminhando, desejando, fazendo coisas, ou que às vezes incentivado por pessoas ou amigos, e a gente sai fazendo, e chega no meio do caminho, a gente acha que precisa de Deus, e fala: Senhor, abençoa o meu negócio, a minha empresa, abençoa a minha trajetória, a minha faculdade, abençoa a minha casa, abençoa. E a gente então traz Deus para uma história nossa e faz com que o Senhor ele tenha que ser nosso servo. E mais parece que a gente quer ter um Deus escravo do que realmente a gente ser servo de um Deus vivo. Mas isso precisa de uma desconstrução, isso precisa de uma reflexão, e às vezes dói. E ainda mais pautado por uma cultura religiosa, que a gente tem várias religiões para a gente optar. E assim como eu, muitos de vocês aqui também devem ter passado por algumas. E eu passei por algumas. Dá para ver pela minha cara que não é muito normal você ver alguém oriental dentro de uma igreja evangélica. Isso é sinal que eu já fiz parte de umas outras religiões, que vocês já até estão pensando na cabeça, lógico. Ele era mesmo, era isso que você está pensando. E por passar por essas religiões, a gente também adota alguns temores, alguns medos. Mas será que se eu abandonar essa minha religião, que eu acreditava tanto, que era uma verdade, o que vai acontecer agora comigo? Será que eu vou ser amaldiçoado ou coisa parecida? E esses medos e esses temores, eles também vão dirigindo e moldando a nossa caminhada. E às vezes a gente se depara com o Evangelho, trazendo o padrão do passado, e molda o Evangelho de Cristo aos moldes do nosso passado. E o Evangelho passa a não ser de Cristo, mas sim uma história motivadora, que não tem nenhum sobrenatural acontecendo. Porque a gente não dá vazão ao Espírito Santo, porque nós colocamos formatos para Deus agir. E Deus não tem um formato para Ele agir. Ele age como Jesus Cristo. Ele veio na terra mostrando que cada hora Ele fazia de um jeito. O cego queria ver, ele cuspia no barro, misturava e passava no olho. O outro morreu, ele deitava em cima. O outro profeta soprava na boca do outro. O outro ele só dava um grito: vai, levanta e anda. E diante desses acontecimentos, esses fatos, a gente percebe que Jesus ele trouxe o Evangelho sem formato. Então a gente precisa quebrar os nossos formatos, a nossa velha forma de pensar,
E a Bíblia fala que para a gente viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. E aí então é uma grande dor, porque tem uma desconstrução. Assumir que está errado não é muito comum. Não sei na sua casa, na minha casa é muito difícil, a começar de mim. Aí depois que você assume que está errado, você fala, como é que eu vou fazer mesmo? Eu vou falar, não, mas eu tinha razão, mas é que no meio do... A gente começa a arrumar uma desculpa. Como é que eu arrumo uma desculpa para mim mesmo, para me convencer de que tudo que eu sei não é o correto? Então Efésios 1:11 fala, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Se é o Senhor que nos escolheu, e Ele nos predestinou conforme o plano dEle, de acordo com a vontade dEle, por que eu faço a minha escolha? Por que eu construo a minha história? E ainda quero que Deus venha na terra me abençoar, se Ele já tem uma história criada para eu viver, que não é a mesma dEle. Eu quero tirar o Deus do lugar dEle para trazer Ele para o meu lugar. E aí essa desconstrução fica muito difícil. Então qual é a forma certa? Se eu não posso pedir para Deus abençoar o meu caminho, o que eu faço com o meu caminho? O que eu fiz até agora? Então eu não vou para o céu? Eu não sou salvo? A minha família não vai ser alcançada? Fiz tudo errado? E o que é o certo? Então a Bíblia, ela foi escrita para a gente ler. A Bíblia, ela foi escrita para nós conhecermos qual é a verdade, e ela que nos liberta. E aquele que já virou até jargão, conhecereis a verdade vai te libertar. E essa libertação, ela é muito dolorida. A gente percebe quando o povo era escravo do Egito, na hora que eles caíram no deserto para serem livres, então entrar numa terra prometida, foi uma dor tão grande, uma consciência de desconstrução tão dolorosa, que eles queriam voltar a ser escravos de novo. E dentro de uma consciência que já não conseguia se desconstruir para viver o novo, eles não puderam viver aquilo que Deus tinha criado para eles viverem. Então teve que uma geração inteira acabar, para a próxima geração entrar. E como é que fica a gente nessa história? Se Deus tem um lugar para a gente viver, e através da nossa cultura criada, que é tão dolorosa a desconstrução de tudo isso, como é que eu posso entrar onde Deus deseja que eu entre? E a Bíblia mesmo explica tudo isso, ela facilita a nossa entrada, porque muitas vezes a gente criou uma religiosidade dentro da igreja, dificultando tanto a nossa entrada, e quando a gente convida alguém para entrar na nossa religião, a gente breca ela também de acessar o eterno, o sobrenatural e o poder de Deus. A gente nem consegue dizer para a pessoa, às vezes, como ela pode acessar o Deus da nossa salvação, porque às vezes a gente colocou tanta regra que nem a gente tem certeza se a gente acessa Ele ou não. Então, às vezes a gente acha que as coisas ainda não aconteceram na nossa vida, porque ainda falta Deus fazer alguma coisa. Pô, mas Deus ainda vai fazer. Deus, não, a Bíblia está dizendo que Ele já fez, e Ele já escreveu cada dia da nossa vida, antes de cada dia ser criado. Não falta Deus fazer mais nada. Espera aí, agora lascou. E o que tem um monte de coisa para acontecer? Como é que eu vou viver então agora? De agora para frente é de qualquer jeito? Ele não tem que fazer mais nada? Ele é o início e Ele é o fim. Existe uma trajetória para a gente viver já pronta, formada. E aí nós usamos a nossa fé para crer que Deus vai fazer aquilo que eu desejo. Deus escreveu um caminho na horizontal, e eu então trilho um caminho na diagonal.
E eu chamo Deus para abençoar através da fé, porque eu creio, através da minha fé, tudo vai acontecer, que Deus vai abençoar a minha trajetória, que não é a dele. E as coisas não acontecem. Por que as coisas não acontecem? Eu peço para Deus abençoar e Ele não abençoa. Eu falo com Ele, eu aprendi que Jesus lavou os meus pecados, e quando eu entrar no meu quarto, trancar a porta, o Senhor que me ouve em secreto, Ele vai me recompensar em público. E por que as coisas não acontecem na nossa vida? Porque a gente aprendeu o Evangelho de forma de cabeça para baixo. Então Deus não falta fazer mais nada, porque parte da nossa consciência em Deus foi ficando pelo caminho, criando uma expectativa de que Deus realmente vai fazer aquilo que eu desejo. Então, a fé, ela precisa ser usada para a gente entrar de uma forma sobrenatural no caminho que Deus criou para a gente andar. É aquela fé que a gente tem capacidade de fazer a renúncia que o Tiago disse, de toda a história que a gente tem expectativa de que ela aconteça, para abrir mão de tudo isso, renunciar e a fé nos levar para o caminho onde o Senhor já escreveu. Mas por que precisa de fé? Porque a fé é a firme convicção, é a certeza das coisas que eu ainda não vi. Porque a Bíblia diz que Ele escreveu a nossa história de uma forma que a gente não foi capaz de ver, nem ouvir e nem de imaginar. Por que eu quero entrar nessa história? Que eu nem sei qual é. Será que ela é boa? Mas a Bíblia diz que o que Ele tem para a gente, a história, ela é boa, perfeita e agradável. Só que o que é bom, perfeito e agradável para o nosso padrão, para a nossa consciência, para a nossa cultura, ela é muito pouco. Ela é muito material, ela é muito terrena, ela é muito limitada. É muito eu, é muito nosso, é muito só o meu quadrado. Mas Deus, Ele quer entregar algo para nós que atinge a nossa casa, a nossa família, o nosso bairro, a nossa sociedade, o nosso país, o nosso presidente, as lideranças, o mundo inteiro, e que todo mundo seja um. E que a gente ainda não tem consciência de que tudo isso é muito melhor. Salmo 121, versículo 8. Diz assim: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Espera aí, então, se Ele protege a minha entrada, a minha saída, se eu pedir para Ele me abençoar, Ele me abençoa. O Senhor, Ele protege a nossa entrada e a nossa saída no caminho que Ele escreveu para nós, porque, imagina, a gente está em Israel, e aí deixa eu ver se eu não vou falar besteira, quem está atacando Israel, nem vou citar os nomes, a gente está em Israel, a guerra está acontecendo lá fora, invadiram Tatuapé de Israel, as portas aqui estão trancadas, e aí tem lá o Senhor dos Exércitos, que está guerreando as nossas guerras lá fora, e Ele chega para você assim, ó, e você tem que sair daqui, porque você precisa pegar a sua comida, e a sua comida está lá no metrô Tatuapé, e aí você está aqui, o Senhor dos Exércitos fala assim para você, ó, peraí, não sai agora, peraí, eu estou vendo aqui, as tropas estão passando pela Celso Garcia, agora ainda não é a hora, espera, a tropa passou, vai, sai correndo, eu estou guardando a sua saída, você sai correndo, vai ao metrô Tatuapé, Ele está guardando a sua saída quando Ele diz para você sair, Ele não está guardando a sua saída quando você, a hora que quiser sair, está saindo, e não tem nada a ver com a história dele, e você dá de cara com a tropa que está na Celso Garcia, aí você está lá no metrô Tatuapé, pegou lá a sua cesta básica, é a hora de você voltar, e ele fala, não, peraí que a tropa está passando de novo, agora tem um drone aí, vai te atacar se você sair, espera, e aí na hora que ele te dá o comando, ele fala, agora eu vou guardar você, vem correndo, você vem correndo, com a cesta básica, tropeçando, mancando, caiu a lata de sardinha, mas vem embora, aí você chega aqui na porta, ele fala, vai, entra que eu estou guardando a sua entrada,
a Bíblia está dizendo que Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída quando nós estamos com Ele, na história dEle, conforme a vontade dEle. Então, com fé, a gente precisa entrar nessa história, onde a gente já sabe o fim. Isaías 43:13 diz assim: desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão, agindo eu, quem o pode desfazer? Desde os dias mais antigos é Ele. A gente não consegue lutar contra Ele, a gente não consegue lutar contra os planos dEle, porque o plano dEle é nos salvar, é nos alcançar a família, alcançar. Só que a gente tem o direito de dizer eu não quero. A gente foi predestinados para Ele. Predestinados, você tem um destino, mas você decide se você quer Ele ou não. Eu vou ler mais um versículo e eu quero mostrar umas fotos que eu tirei hoje antes de vir para cá, só para dar um exemplo. Eu só pioro as coisas, né? Mas tudo bem, você me entende, né? Tá bom. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18, fala assim, ó: o Senhor livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Espera aí. Cadê a macumba que fizeram contra mim? Se Ele vai me livrar de toda obra maligna, e a inveja? E aquele outro que fala mal de mim? O que eu faço? Joga esse medo fora. A Bíblia é clara. O Senhor te livrará de toda obra maligna. Como? Aí você chega lá, ajoelha. Ó, Senhor, é o seguinte, eu estou abrindo uma empresa, que eu já fiz as contas, e é isso que eu quero. E depois de abrir a empresa, eu vou comprar uma casa, e é isso que eu quero. E aí, só que tem um demoniado que está fazendo macumba contra mim. Já vieram me falar. Só que eu quero que o Senhor me abençoe o que eu estou fazendo, porque aí a Bíblia fala que maldição sem causa não prospera. Você fica usando a própria Bíblia para te incentivar a fazer aquilo que você quer e que Deus nem deseja. E o que a Bíblia então está dizendo? O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Qual é o caminho que te leva para o reino celestial? O dele. E aí então, como é que Ele vai te livrar da obra maligna? Você está andando, tendo comunhão com Deus, intimidade. Ô Senhor, eu preciso... esqueci da foto, né? Peraí, gente. Eu estou andando aqui, mas o que eu faço? Ele fala, vira para a direita. Aí você vira para a direita. Não, eu estou aqui, estou a fim de casar, mas essa moça aqui, eu não tenho certeza. Aí então vai pesquisar as redes sociais. Aí você viu as redes sociais, mais ou menos, eu acho que eu estou com medo. Vai conhecer os pais dela. Pergunta para o amigo, para o irmão, sei lá. Vai pedindo conselhos para o Senhor. E aí você quer abrir a empresa e fala, Senhor, eu preciso de um sinal. Se o Senhor não der sinal, eu não vou abrir. Você está com vontade de abrir. Você fala, se o Senhor não falar, vai, o Senhor não vai guardar a minha saída. E aí você fica fazendo força, não para fazer, para se segurar. Porque se deixar, você faz. E quando você então fica na espera de Deus te dar uma direção, Deus vai usar a pessoa que está varrendo a rua, vai usar o vizinho, vai usar o tio, vai usar quem for. Alguém vai chegar a você e vai falar, não é possível. E aí então Ele vai falando, vai, não vai, direita, esquerda, vai, não vai, vai. E Ele vai te livrando das obras malignas que estão pelo seu caminho, porque Ele te coloca na dele. E aí Ele vai te livrando, Ele vai guardando essa entrada, a sua saída, Ele vai tirando o maligno do seu caminho, porque você sai do seu caminho e entra no caminho dele. Então tem umas fotinhas aí, por favor. E aí Deus vem e te faz uma promessa. Eu tenho a luz que entra de fora também atrapalha. Dá para entender. Aqui eu estava andando, e aí eu tirei a foto do prédio mais alto de São Paulo. De São Paulo, né? Do Tatuapé aqui. Só que olha o tamanho do prédio. Aí alguém fala para você assim, tem um prédio mais alto de São Paulo, é aquele ali. Você fala, tá zoando. Aí muda de foto, por favor. Aí você olha aqui e você fala, nossa, até parece meio alto, né? Acho que eu estou acreditando.
eu acho que pode, não, mas não pode ser. Mas a próxima foto. Aí você olha de novo e fala, ah não, agora que zoou com a minha cara mesmo, estou vendo é nada. Não, meus planos estão na frente, tem uma árvore ali também, tem um monte de coisa, ansiedade, planos. Não, esse prédio não é o mais alto do Tatuapé. Tem uma árvore que é mais alta que, olha do lado do poste, o poste é mais alto. O meu sonho é melhor do que aquele. Próxima foto. Opa, peraí, aí você, aí, pronto. Peraí, foi só um spoiler, vai dar certo. Aí você olha o prédio daqui, você fala, não meu, o poste é muito maior, o meu plano, lógico que é melhor que o de Deus. Aquela mulher que eu achei é melhor que essa varoa ali, ó, que Deus fala que é a melhor de todas, não pode ser. Eu acho que eu vou com o meu poste mesmo, meu poste vai me chegar mais perto do céu. Próxima foto. Aí você chega perto dos planos de Deus para você e você acredita que peraí, mas ele é alto, né? Mas não dá nem para ver a tampa lá, o topo. Próxima foto. Dependendo do ângulo que você vê a promessa de Deus, começa a parecer que ele é maior ainda. Aí a próxima foto. Cara, eu estou perto, do lado. O prédio mais alto de São Paulo está nas minhas costas, quer dizer, na sua frente. Ele é o mais alto de São Paulo. Você só vai saber que o prédio mais alto de São Paulo é mais alto no dia que você estiver do lado dele. Você só vai saber que os planos de Deus são os maiores quando você estiver diante dele. Mas para você chegar até lá, você vai ter que usar a sua fé para olhar vários percalços no meio do caminho, achando que tem coisas melhores, coisas maiores, e você ter a coragem de abrir mão, de renunciar tudo aquilo que diante dos nossos olhos parecem ser melhores, porque ainda está longe. Mas por que está longe? Porque tem um caminho a chegar até lá. Não tem uma porta que você entra aqui e sai lá, ainda não. Teletransporte, ainda não tem, mas enquanto não tem, tem um caminho. Eu estava de carro e eu tive que respeitar farol, eu tive que olhar a polícia para ver que eu estava tirando foto, mesmo dirigindo. Eu tive que diminuir a velocidade, por causa do radar, eu estava acima da velocidade. Eu tenho que diminuir, tem hora que você tem que dar uma freada nas emoções. Não dá para ir a milhão para chegar onde Deus quer, porque talvez você passe. E se você passou, talvez você tenha que fazer um retorno, tem que desconstruir algumas coisas que foram construídas aí dentro. Abrir mão daquilo que você acha que é o melhor, para ter fé o suficiente de você entrar na história que Deus já criou para nós. E muitas vezes a gente cai em alguns enganos. Filipenses 4,19 fala, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele supre todas as nossas necessidades quando nós estamos no caminho dele. Porque Jesus, ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele foi aquele que deu a sua vida para derramar o sangue, lavar os nossos pecados. E diante de uma realidade sem pecados, na ótica de Deus, é o acesso livre a ele. É quando você acessa esse caminho todos os dias. Chega o Pai, fala com o Pai, e o Pai vai falar com você. Todos os dias. Não importa a forma, do jeito que você consegue entender. De acordo com a linguagem. Não foi eu que fiquei cantando aqui, foi o Tiago. Se eu estivesse cantando aqui, não ia ser da sua linguagem, eu tenho certeza. Você não ia sair daqui satisfeito. Mas é na sua linguagem, são nas suas pequenas coisas, são nas vírgulas do caminho. E é a fé. E essa fé faz com que a gente seja capaz, não de acreditar no que eu quero vai dar certo, mas de que eu sou capaz de entrar na história que Deus tem para mim, e a minha vida vai dar certo, não na expectativa de que cada coisa que eu coloco para ser feita, elas vão dar certo, porque tem coisas que precisam dar errado. Quantas coisas na minha vida e na sua vida já deram errado, que trouxeram a gente até aqui, com maturidade, com conhecimento, com experiência. Tem coisas que precisam dar errado.
Tem coisas que precisam nos ensinar. A fé tem que ser usada para a gente ir de encontro com aquilo que já está nos esperando. Não é Deus vai fazer, Ele fez. E nós vamos de encontro com aquilo que Ele já fez. Ele já curou, Ele já salvou, Ele já alcançou, Ele já determinou, Ele já fez de nós mais do que vencedores em Cristo. Eu não quero ser vencedor, eu já sou. Mas é tão difícil, como é que eu consigo acreditar nisso? Como é que eu entro nessa história? Ele já fez, Ele já é, a nossa vida já foi, eu já sou salvo agora. Eu vivo, porque eu vivo nele, Ele nos salvou. A fé é para entrar naquilo que Deus já fez. Então a gente percebe que no ensinamento bíblico, a igreja ela não é uma instituição. Engano é quando a gente entra na igreja achando que a gente vai ter uma religião, uma instituição para nos moldar. E tem várias. Se quiser, você encontra uma em cada esquina. Mas a igreja, ela nasceu lá em Jerusalém. Lá nasceu a igreja. A igreja não nasceu na Celso Garcia, na Turiaçu, não. A igreja nasceu em Jerusalém pelo ministério de Jesus. E ela vem crescendo dia após dia, ela vem crescendo, e ela tem uns braços, e Deus trouxe ela até aqui. E quando vem chegando até os confins da terra, que a gente é o confins da terra, a igreja ela começa a amadurecer. E uma igreja madura, ela já não aceita mais qualquer coisa. Não aceitaremos qualquer coisa da igreja. Nós seremos a igreja que Jesus vem buscar, e nada mais além disso. A gente não pode se conformar em querer colocar as nossas histórias para Deus abençoar. Não caia nessa. A gente só vai se frustrar, porque a nossa história, ela não nos satisfaz. Quantas coisas a gente já fez, já realizou, já conquistou no passado, que hoje a gente nem lembra mais. É um engano a gente achar que as nossas expectativas, elas vão fazer a gente ser feliz. Mas quando a gente entra no lugar onde Deus deseja, que você já não tem mais nem tempo de pensar, o que você vai fazer amanhã? Puxa, nem sei, tem que preparar na sexta, o dia das crianças, ficar até a noite, acaba a energia, depois sábado tem que chegar cedo, passar o dia, ajudar, ver, servir, aí você sai, aí depois você tem que comer, senão você, saco vazio não para em pé, aí de manhã aí você tem que preparar a palavra até 2 da manhã, 2h30, acordar às 5h30, 6 horas também, aí você tem que se preparar, e depois você tem que orar, e depois você tem que tirar a foto do prédio mais alto do Tatuapé, depois tem que chegar na igreja, aí você tem que trazer a palavra, depois sair, trazer a palavra, você tem que comer de novo, saco vazio não para em pé, aí depois você tem que levar a filha para passear, e depois tem que pregar no Hermelino à noite, e depois você tem que aconselhar, aí depois na segunda-feira tem aconselhamento de novo, às 10 da manhã, depois você tem que buscar a filha na escola, porque você já levou ela às 7 da manhã, à noite tem aconselhamento de novo, aí você vai dormir mais ou menos 1h30 da manhã, tem que acordar 15 para 6, que tem que fazer o lanche da... O que você vai fazer amanhã? Cara, já está tudo pronto, eu nem sei, para que eu vou fazer plano? Eu faço o plano das férias, quando que é? Daqui a 1 ano. Dá tempo de fazer férias, dá tempo. Mas o dia de amanhã não, dia de depois de amanhã também não. Deus já criou tudo para a gente fazer. E quando é de Deus, você faz com excelência, faz com vontade, faz amando, você faz se dedicando, faz dando vida. Porque quando você dá vida, você devolve para Deus aquilo que Ele já te deu primeiro. Cada dia Ele te deu uma porção de vida hoje. Com que você vai gastar ela? Como você vai gastar ela? E para que você vai gastar ela? Em qual história você vai colocar essa porção? Romanos 8,37. E aí então Deus traz a revelação da nossa vida. Ele fala, entra nessa vida, é nessa história que eu quero você. Olha a tua, vê tudo e retém o que é bom. O que é ruim nem olha. Se você ficar olhando para as coisas que são ruins, murmuração, desgosto, ingratidão, e essas coisas Deus abomina. Romanos 8,37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer, nem o presente e nem futuro.
nem a ansiedade de futuro, nem a expectativa do que vai acontecer, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa, nem na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, nada, nada. Nele nós já somos mais do que vencedores. Por que o medo acontece? Porque a dúvida, porque o caminho pode não estar sendo dele. Mas no nosso não tem segurança nenhuma, não tem certeza nenhuma, só tem meras expectativas em algo que eu nem sei se vai acontecer. Mas no dele eu tenho certeza. Eu entrarei com ousadia na história que o Senhor já criou para mim a partir de hoje. A partir de hoje eu vou usar a minha fé e dizer para o Senhor: Pai, eu não quero mais viver a minha vida, eu quero viver a Tua. Eu não quero viver mais a minha história, eu quero viver a Tua. Eu não quero viver o meu dia, eu quero viver o Seu. O que eu tenho para fazer hoje, que eu tenho que fazer com a minha excelência. A fé vai te levar para esse lugar. Se você falar com Deus, eu duvido que Ele não vai te pegar aqui e colocar ali. A Bíblia fala que Ele levanta o pobre do monturo, Ele tira o necessitado da sua necessidade, e Ele faz ele sentar diante de mesas com reis e príncipes. É sobrenatural, não é natural, não é o que a gente pode, é o que Ele quer. Mas a murmuração é uma arma que Satanás coloca dentro de nós, ele coloca na nossa boca para nos matar. É uma armadilha para a gente mesmo cair. É uma estratégia diabólica contra a gratidão. Porque se você olhar para trás, tem um monte de coisa boa e tem um monte de coisa ruim. Para qual delas você olha? E de acordo com o que você olha, vai encher o seu coração. E de acordo com o que o seu coração está cheio, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E Deus, Ele abomina murmuradores. Deus abomina ingratos. Porque quando os 10 leprosos foram curados, e aí um voltou para agradecer Jesus, e Jesus fala: ué, mas não foram 10 curados? Cadê os outros para glorificar a Deus? Nem só você? Ele fala: então vai lá se apresentar, vai lá fazer o que é correto, que a sua obediência, a tua fé, a tua crença em mim, que você voltou para adorar a Deus, te salvou. E aí então a salvação, ela entra na nossa vida, porque a gratidão, a celebração e a prosperidade, elas andam juntas. Agora, a murmuração, a ingratidão, elas andam junto com a miséria. Analisa a vida de pessoas ingratas e murmuradoras. Ela pode ter dinheiro na conta, mas você olha para ela, parece uma pessoa miserável, nas suas palavras, nas suas atitudes, até mesmo na fisionomia. Não tem uma pessoa murmuradora e ingrata que tenha uma aparência de uma pessoa saudável, não existe. Psicologicamente não existe. Esteticamente então, é por isso que existe muito esteticista por aí. Mas então Lucas 17:11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Aqui é a passagem dos 10 leprosos. Então eu vou ler no versículo 17, Lucas 17:17. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. O que a Bíblia está dizendo? 10% das pessoas são gratas, 90% são ingratas. Traduzindo em miúdos, versículo 19 fala assim: então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Traduzindo em números, 10% das pessoas que têm um encontro com Deus são salvas. Ai. Ainda bem que tem 10 igrejas ao redor, né? A gente é a igreja que vai ser salva. 10% a gente é uma igreja grata. A gente é uma igreja que só olha para trás e vê as coisas boas.
Porque o Senhor abre os nossos olhos nessa manhã, é para nós, o Senhor está falando isso conosco, porque Ele já criou uma história para a gente viver, e pela fé a gente vai entrar nela, porque nele nós somos mais do que vencedores. O Senhor nos escolheu para viver isso, Ele trouxe a palavra dEle para nos revelar o que Ele deseja a nosso respeito. Então, é o que a Bíblia diz, que a gente não deve se preocupar com nada, a gente não pode ficar ansioso, a gente tem que entregar para Ele com gratidão. O que você vai entregar para Ele hoje com gratidão, que ontem parecia ser uma opressão, que parecia ser uma ansiedade? O que você tem para entregar para Ele hoje com gratidão? Pai, eu já sei que o Senhor já fez, eu já sei a sua história que eu quero viver, o Senhor já preparou, antes de cada dia existir, o Senhor já escreveu cada uma delas, é nelas que eu vou viver a partir de hoje. Eu tenho coragem de pedir para o Senhor, arranca tudo que não é teu, arranca toda a história que não foi o Senhor que escreveu, porque a partir de hoje eu quero viver a tua. Porque tem coisas que são na sequência, às vezes a gente quer alguma coisa que não é agora, é mais para frente, porque Ele tem um monte de coisa para estruturar, para entregar alguma coisa para nós. A história dele, ela é numa sequência correta. Bom, eu ia terminar, mas eu vou usar mais 5 minutos. Vai dar tempo de almoçar, né? Saco vazio não para em pé. Moisés, ele tirou o povo da escravidão do Egito, levou para o deserto. E aí então ele subiu para o monte. E aí Deus foi dar as tábuas da lei para Moisés. O povo, Moisés está demorando, meu. Eu mandei um WhatsApp para ele, ele não respondeu. Deve estar sem sinal. Liga aí. Você tem telefone? Liga direto. Moisés não atende, não responde. E agora? Você tem Nextel? Não? Não é da sua época, né? Nextel, gente. Liga para o Moisés. Moisés não responde. Cadê Moisés? Ele subiu e ele não apareceu. Gente, a gente não sabe o que aconteceu com Moisés. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o ouro e vamos fazer um bezerro de ouro aqui. Vamos adorar. Tem que adorar alguma coisa. Afinal de contas, quem que vai olhar para nós? Se Moisés era o representante e ele não está mais aqui para falar com Deus por nós, vai dar o brinco, dá as bijuterias. Não é bijuteria, não, é de ouro. Dá tudo que é de ouro aí, faz um bezerro de ouro. Eles construíram um bezerro de ouro e colocaram lá para fazer uma adoração a Deus através do bezerro de ouro. E aí Deus falou para Moisés lá em cima: cara, vai logo, desce logo, o povo está louco, o povo está perdido, estão adorando bezerro de ouro. Aí Moisés vai lá e desce, fica indignado, quebra as tábuas. O que a gente aprende com isso? Deus tem o tempo de agir. E de acordo com a nossa ansiedade, a gente vai pegar restos do passado. O povo que estava no deserto pegou o ouro que eles trouxeram do Egito. Se vocês lembrarem, quando o povo foi liberado do Egito, da escravidão, uma proposta de Moisés foi: vai lá, a gente quer gado, a gente quer ouro, a gente quer um monte de coisa. Deus foi lá e liberou eles, e levou o gado também, levou o ouro. Então eles pegaram lembranças do passado de valor, transformaram em adoração, para fazer com que as expectativas deles pudessem ser abreviadas, porque parecia que Moisés estava demorando demais. Moisés, ele estava apenas mostrando para nós hoje, revelando que as coisas de Deus virão no momento exato. E a partir do momento que a gente quer encurtar a trajetória, a gente pega valores do passado para colocar no presente, que diz para nós que jamais a gente vai viver o futuro que Deus tem. Porque esses bezerros de ouro, esses valores do passado, eles fazem com que a nossa fé seja voltada para coisas que não vão acontecer. Então, você gasta a sua fé que você usaria para entrar no que já está pronto, esperando para viver. O Senhor, Ele é poderoso. Então eu vou ler o último versículo aqui para a gente terminar. Recebeu um pix de R$150. Tiago 4,13. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e guardaremos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões.
que a Bíblia nos ensina aqui na passagem onde Tiago estava querendo revelar, como é que os coaches dizem? A gente quer pegar o código. Meu Deus, eu não aguento mais ouvir isso. Mas Tiago estava dando um código para a gente. Tiago estava dizendo assim, ó, se você tiver na história de Deus, Ele vai fazer. Quando a gente pensa e faz planos, no final você diz assim, mas se for da vontade de Deus, o que a cultura diz para nós? O que a religião diz para nós? O que aquelas pessoas que querem moldar a gente, para dominar a gente dentro das igrejas? Pô, isso aí é falta de fé. Se você tem falta de fé, nada vai acontecer. É para garantir que nada vai acontecer e a pessoa vai falar, tá vendo, eu te falei, eu tenho razão. Para a gente ser manipulado, não, a Bíblia está dizendo aqui, que se Deus quiser, está dizendo que se a gente estiver dentro do plano de Deus, Ele vai fazer. Isso mostra se realmente a gente está no plano de Deus ou não. Se está na hora de mudar a trajetória ou não. Se está na hora da gente reavaliar ou de recalcular a rota. É agora. Se não aconteceu, pô, mas espera aí. Então tudo que não aconteceu foi a vontade de Deus? Depende. Você se preparou? Você foi buscar conhecimento? Você fez o seu melhor? Você pediu conselho? Certeza que se Deus estiver no negócio, você vai dizer, eu não quero, e Ele vai te obrigar. Certeza. Tem dúvida? Joga contra. Ah, eu vou casar, é de Deus? Adia o casamento, fala que está com dor de barriga, não vai no encontro, não responde o WhatsApp. Se a pessoa para você casar, ela vai atrás, ela vai responder, mas quando for atrás, dá atenção, pelo amor de Deus. Não vai fazer de difícil, você vai perder também. Vai com calma. Então vai devagar. Salmo 103. Eu falei que ia acabar, né? Salmo 103, 7. É uma revelação do que aconteceu com Moisés. Moisés chegou até o lugar onde ele viu a terra prometida. Deus falou que ele ia entrar, e ele negou, de acordo com as suas atitudes. Depois você lê a história do Êxodo. Existe uma forma correta da gente praticar a história que Deus criou. É só, porque a história é de Deus. Você não precisa se esforçar. Só que existe sabe aquele negócio que você fala assim, não é o que você fala, mas é como fala. Não é o que você vive, mas é como vive. Porque a sua vida, ela está determinada, você nasce aqui e morre aqui. A Bíblia fala que a gente não pode somar um dia de vida. Não é o que você vive, é como você vive. Não importa se a história está boa ou ruim, como você está passando por ela. Não importa o que aconteceu no seu passado até o seu presente. Como você olha o seu passado? Com olhos bons ou com olhos maus? Isso vai refletir como você vai determinar o final da sua trajetória. Então a revelação foi que Moisés, ele não pediu para Deus abençoar o caminho dele. Ele falou, Senhor, vai conosco. Se não for o seu caminho, eu não quero ir para lugar nenhum. Salmo 103, versículo 7 fala, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor revelou o caminho dele para Moisés. O Senhor, Ele vem dizer para nós nessa manhã que Ele vai revelar os caminhos dele para nós a partir de hoje. Porque nós não andaremos sós, porque nós estaremos com Ele no caminho dele e não no nosso. O Senhor nos tira de um lugar de prisão, num lugar de falta de fé, de esfriamento, para a gente viver a história que Ele criou para nós. Aquela história empolgante, que não tem tempo nem de pensar, porque Ele tem coisas para nós todos os dias, da melhor forma, do jeito que a gente nunca pensou, que vai nos tratar, vai nos ensinar e vai nos levar para um caminho ainda mais excelente. Feche os seus olhos. E no final dessa história, existe um Salmo 40. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus.
muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. A partir do momento que você entra na história do Senhor, Ele muda tudo. Ele ouve o seu grito de socorro, Ele tira de um poço de destruição e de um atoleiro de lama e te coloca firme sobre a rocha, no local seguro, no local onde não tem dúvida, onde não tem medo, num lugar onde você tem gratidão, você tem louvor, porque Ele pôs um novo cântico na nossa boca a partir de hoje, um hino de louvor ao nosso Deus, porque a partir do momento que você entra na história do Senhor, Ele nos tira de um poço de destruição e de um atoleiro de lama. O Senhor nos revela a história dele a partir de hoje. Eu vivi tudo muito bom. A partir de hoje vai ser de acordo com a vontade de Deus, um caminho ainda mais excelente. Nos ensina, amadurece, onde a gente não está só. A gente fala, existe um Deus que pode ouvir, e quando Ele fala, existe um Filho também que está de ouvidos abertos para ouvir, porque ainda existe um caminho que Ele criou, e os dias foram formados e determinados antes de cada um deles existir. Se você hoje